Flamengo, Bolívar da Bolívia, Milionários da Colômbia e Palestino do Chile. Este é o Grupo E do Mengão na Libertadores 2024. E você vai saber tudo sobre os adversários do Flamengo neste vídeo, por isso fique conosco até o final. Saudações rubro-negras! Fala aí, galera do Fanares Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. Por isso, desde já, peço que você se inscreva no canal, aqui não é inscrito, compartilhe, curta os vídeos. Uma ao tetra dessa vez, Flamengo, você está confiante? Como é que é? Deixa aqui suas opiniões nos comentários para a gente falar um pouco de Flamengo. Beleza, galera? Então vamos lá. Nessa segunda-feira, diretamente lá de Luque, no Paraguai, que é a sede da Conmebol, houve aí a cerimônia, para o sorteio da fase de grupos a Copa Libertadores 2024. Uma cerimônia muito longa, até porque teve inicialmente a Sul-Americana, e muitas homenagens, muitos discursos, mas depois finalmente a gente passou para o sorteio, as bolinhas ali da fase de grupos, e a gente até fez uma live durante o sorteio, e acompanhamos aí o grupo do Flamengo e falamos rapidamente sobre o grupo dos demais clubes brasileiros. A gente vai passar aqui também rapidinho sobre isso. Bom, dentre as novidades, a Conmebol anunciou aí um novo prêmio, aumentou em 5 milhões de dólares, é muita grana, e quem for o vencedor desta edição, dessa competição, quem conseguir alcançar a glória eterna nessa temporada, vai embolsar aí 23 milhões de dólares. É muito dinheiro, gente. Pra vocês terem uma ideia, o Flamengo gastou 16 milhões de dólares na maior contratação da temporada, que é o De La Cruz, que está jogando muito, é o motorzinho do Flamengo neste time do Tite, E gastou mais cerca de 9 milhões de euros no Vinha. Então esse prêmio de 23 milhões de dólares dá praticamente para comprar mais um De La Cruz e quase mais um Vinha. Só para vocês terem uma ideia de como é muito dinheiro. Então, quem sabe o Flamengo não vai ao final dessa temporada. Conseguiu o inédito tetracampeonato, É um título que todos os brasileiros buscam. Nenhum time brasileiro conseguiu até hoje 4 Libertadores, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo, Grêmio, todos são tricampeões, Desculpe se eu esqueci algum clube aí de vocês. E a gente sonha, a gente busca esse tetracampeonato, podendo ser o primeiro brasileiro a alcançar esta marca. Se Deus quiser, a gente vai conseguir aí nessa temporada. Então, galera, a primeira etapa aí desta caminhada, dessa jornada até o título, começa na fase de grupos para qualquer equipe, Lembrando que são 6 partidas, cada equipe, claro, joga 3 em casa, 3 fora. E o Flamengo começa a sua caminhada no dia 2 de abril contra a equipe colombiana do Milionários, lá em Bogotá, que já tem uma altitude aí significativa, 2.600 metros acima do nível do mar. Vai acontecer entre as duas finais do Campeonato Carioca. Então o Flamengo joga aí no domingo que antecede, no dia 31 de março, provavelmente contra o Nova Iguaçu. Viaja para a Colômbia para jogar no dia 2 contra a equipe do Milionários. E depois retorna ao Rio para jogar o segundo jogo da final do Carioca. Então o Flamengo vai ter que estudar bem essa logística, esse deslocamento, talvez até pensar em poupar alguns jogadores, seja no jogo ou no outro. Tentar fazer um resultado aí significativo no primeiro jogo da final, para que não fique dependente de uma virada, de buscar algum resultado no segundo jogo. Mas é claro que a expectativa aí, tanto para essa fase de grupos, quanto para a final dos Cariocas, é que o Flamengo consiga o seu objetivo sem muitas dificuldades. O Flamengo é o grande favorito. A gente viu aqui várias análises, de vários programas de comentaristas, de jornalistas esportivos. O Flamengo é o grande favorito do seu grupo, Pode aí fazer tranquilamente 14, 16 pontos, quem sabe até uma campanha de 18 pontos. Lembrando que a gente vai enfrentar uma problemática de logística e de altitude, que eu acho que vão ser os grandes adversários do Flamengo. Vocês viram aí, inclusive no quadro que a gente colocou, as datas dos jogos do Mengão, que vai coincidir aí com o início de Brasileiro, a entrada do Flamengo na Copa do Brasil, essas próprias finais do Campeonato Carioca. Tanto é que tem um levantamento aí que foi feito, que equipes brasileiras que estão disputando as finais, que deve acontecer tudo por agora, dos seus estaduais, respectivos estaduais, vão jogar cerca de 19 partidas em pouco mais de 2 meses, 62, 64 dias. É muito jogo, gente, é muito jogo. É praticamente 2 dias entre um jogo e outro, joga. 2 dias descansa, joga. 2 dias descansa, joga. Então, assim, é uma maratona que as equipes vão enfrentar. Isso por 4 competições, estadual, a própria Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Então as equipes vão ter que estar
bem preparados, vai ter que usar o elenco como um todo. Tomara que o Tite consiga aí rodar bem os jogadores do Flamengo, a gente construir um grande elenco justamente para esses momentos, para quando precisar lançar mão de alguns atletas, colocar outros que venham do banco e manter o mesmo nível, né, a mesma pegada dos jogadores que já estão em campo ou dos considerados titulares. Vai finalizar sua participação nessa primeira fase, né, se Deus quiser, com a melhor campanha no dia 28 de maio contra o próprio time colombiano, só que dessa vez no Maracanã. Então, galera, a gente vai falar de cada um. Ele estabeleceu aqui um critériozinho, né, com uma escala de 1 a 5, para a gente poder, assim, tentar estudar como é que cada equipe aí do grupo do Flamengo está preparada ou vem para essa competição, que já vai começar em poucos dias. Então, os critérios serão as campanhas, inclusive a mais recente tendo um peso maior nisso, a tradição, a torcida / estádio, a logística, que vai incluir inclusive como é que vai se deslocar, o tempo de chegada, a altitude e também o momento que cada equipe vive. Vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo é tricampeão da competição, né? 2 desses títulos conquistados recentemente nessa fase aí crescente que o Flamengo ajeitou a casa, mudou sua forma de gerir a equipe, né? O clube está um pouco mais profissional, principalmente nessa parte das finanças, não há o que se falar. O Flamengo vem cada vez mais aumentando a sua arrecadação, suas receitas, e conseguiu arrumar a casa, montar um grande elenco, e é considerado sim, não só por nós torcedores flamenguistas, mas pelos nossos rivais e por outros times, né, sul-americanos, como um dos grandes favoritos para buscar o título esse ano. Aliás, todo ano que o Flamengo joga, de um tempo para cá, ele é dado como um dos favoritos, né? Só que o Flamengo ficou um período aí muito longe das Libertadores, chegou a quase 10 anos, 93 a 2002, né, um período que o Flamengo ou não via desempenhando bem seu futebol, que é bem provável, né, ou até não tinha interesse de participar, não conseguia se classificar porque tinha campanhas ruins no Brasileirão. Lembrando que naquela época era uma quantidade assim, né, um número de equipes menores do que é hoje. Hoje estão entrando aí 6, às vezes até 7 equipes brasileiras numa mesma edição. O Flamengo ano passado fez uma campanha muito ruim, né? Porque já foi um ano de crise como um todo, né, de muitos percalços ali, e o Flamengo conseguiu, com a sua atitude, né, com uma forma que ele vinha jogando muito abaixo, ser eliminado lá para o Olímpia do Paraguai, que é uma equipe muito tradicional, mas tecnicamente era inferior ao Flamengo. Dava para ver o semblante do Flamengo assim, sem reação, patético, sem raça, sem vontade de ganhar aquela partida. Até chegou a fazer um gol ali no finalzinho que foi muito mal anulado, muito esquisito a justificativa que eles arrumaram, mas a Libertadores também tem disso, né? Tem raça, tem que ter o ambiente hostil quando você vai jogar nos adversários, dos torcedores, tem pancadaria, tem arbitragem ruim, entendeu? Tem polêmica, então tudo está envolvido nessa atmosfera e o Flamengo não estava vivenciando a Libertadores, não estava com essa pegada para ser campeão da Libertadores. Se não fosse no Olímpia, acredito até que talvez na fase seguinte o Flamengo talvez não passasse pelo que vinha apresentando ano passado, né? Mas enfim, esse ano está um pouco diferente. A equipe do Tite está pegando um corpo, está bem estruturada. É uma equipe que, claro, no Campeonato Carioca tem um outro nível, mas mesmo assim alcançou uma marca importante de não tomar gol, se não me engano, em 11 partidas. E isso é muito significativo. Se continuar nessa pegada, o Flamengo tem muitas chances de chegar realmente na final, né? Chegar longe nessa competição e quem sabe aí até culminar no título. 20ª participação, né? Como eu te falei, ficou um período muito grande sem participar da competição, mas desde 2017 para cá vem participando de todas as edições que tem nesse caminho. O Flamengo que venceu sua primeira, inclusive na sua estreia na Libertadores, foi a primeira participação do Flamengo, já tardia em relação a vários outros clubes sul-americanos. Lembrando, gente, que tem esse histórico que as equipes brasileiras não ligavam para essa competição. Não davam importância para a Libertadores, jogava lá quando tinha que jogar, não estavam muito interessados. Pasmem, informação para os mais novinhos aí, quem acompanha mais recente essa fase do Flamengo, né? Antigamente os estaduais eram considerados as prioridades, as principais competições a que os clubes se dedicavam mais para vencer, tá? Então o Flamengo venceu logo na sua estreia em 81 e depois ficou esse período aí muito longo aí de 38 anos na verdade para vencer a sua segunda, mas depois venceu, chegou na final em 21, perdeu o Palmeiras, todo mundo sabe dessa história, chegou em 22 de novo, né? O Flamengo chegou em 3 finais das últimas 5 edições e ganhou 2 delas, então o Flamengo realmente vem com muita força para
para essa competição. O grande adversário do Flamengo, na minha opinião, não é nem as equipes tecnicamente falando, mas sim a questão da logística, a questão da altitude, que vai enfrentar principalmente contra o Bolívar, em La Paz, 3.600 alguma coisa de altitude. E é importante falar essa questão da altitude porque tem um histórico, tá? De uma média do aproveitamento das equipes brasileiras em jogos na altitude é apenas de 35%. Então realmente é uma média muito baixa e o Flamengo aí vai ter que jogar com toda essa diversidade para superar o seu adversário. Tem time para isso, tem técnica para isso. A favor do Flamengo é o nosso preparador físico, que é muito experiente, o Fábio Maceridian, que já tem uma pegada, assim, ele é especializado em preparar atletas para jogar nessas condições. Inclusive ele ajudou muito a seleção brasileira, se não me engano, durante a Copa América, ou durante as eliminatórias para a Copa do Mundo. O Flamengo venceu bem, venceu na altitude, né? É uma equipe que está batendo todo mundo. Temos o Gabriel aí como destaque, que ele tem 30 gols na competição, se eu não me engano só 1 ou 2 foi com a camisa do Santos, o resto todos foi com a camisa do Flamengo. E é o brasileiro com mais gols em toda a história, né, da competição, barrando aí, se eu não me engano, por último, o Luizão. Então, assim, apesar de não estar sendo titular, o Gabriel é o maior artilheiro e pode ajudar, sim, a equipe do Flamengo. Então a previsão, como eu já falei, é que o Flamengo se classifica em primeiro do grupo, fazendo uma pontuação aí de 14 a 16 pontos, pelo menos, podendo ser a melhor campanha, quem sabe até com 100% de aproveitamento. Não seria nenhum absurdo o Flamengo ter isso como objetivo. Então vamos fechar aqui o Flamengo, galera, que são nossos critérios. Campanha, eu vou colocar entre 3 e 4. Por quê? Porque o Flamengo vem realmente de um momento muito bom, como falei, chegou em 3 finais, mas ficou um período muito longo sem participar, teve períodos que o Flamengo nem passou da fase de grupos, então eu vou botar entre 3 e 4. Tá? A logística nesse caso específico do Flamengo não faz nenhum sentido a gente avaliar, né? A tradição eu vou colocar 4 pro Mengão, porque eu acho que 5 é aquela equipe que já ganhou pra caceta, que nem nós temos aí Boca Juniors, que tem 6 títulos, todo ano participa, aliás esse ano não tá, né? Mas enfim, seria um critério mais alto, eu vou botar 4, que é praticamente o máximo. Do estádio e torcida, vou botar 5, porque o Maracanã é um estádio com uma estrutura excelente. A torcida do Flamengo sempre lota os jogos do Flamengo, principalmente na Libertadores. Vai ter uma média aí de 55 mil para cima nesses jogos, né? E a torcida do Flamengo não precisa nem falar, né, galera? É lá em cima. 5, nota 5 para a torcida do Mengão, que lota, que apoia, que faz uma atmosfera bonita, que faz realmente a diferença. Lembrando que na última pesquisa nós somos mais de 46 milhões de rubro-negros. Galera, agora passemos para o próximo adversário do Flamengo, o Bolívar, da Bolívia, né? A equipe aí que tem hoje, que vem crescendo muito nesses últimos anos em termos de investimento, uma parceria com o Grupo City. O Grupo City não é dono, como é o caso aqui com o Bahia e outras equipes, mas tem uma parceria amigável ali, que ajuda muito no desenvolvimento da instituição como um todo, né? Teve um vídeo engraçado aí da reação de alguns jogadores da equipe que estavam assistindo junto, né, o sorteio. Inclusive alguns brasileiros que estão lá há algum tempo, que são alguns destaques, né, dessa equipe, que é o Bruno Sávio e o Chico, né, assistindo o jogo principalmente com Patito Rodrigues, né, que já jogou aqui no Santos. E ele comemorou, ficou feliz quando viu que estava no grupo do Flamengo, como se fosse assim, vamos ao Rio e tal. E enquanto isso, os colegas deles de equipe, tudo coçando a cabeça e tal, falando, putz, vamos pegar logo o Flamengo lá no Rio de Janeiro. O dono do clube é esse empresário aí, o Marcelo Clauret, né, que é bem conhecido no ramo, vem investindo bastante aí na equipe, tá? No ano passado o Bolívia fez uma boa campanha, parou apenas nas quartas de final para o Inter, que naquela ocasião jogava o melhor futebol, né? Tinha ficado no grupo do Palmeiras, o grupo C, ficou em segundo lugar do grupo, inclusive foi a única derrota do Palmeiras, foi quando eles jogaram lá, né, na altura de La Paz. Esse é um grande aliado da equipe boliviana, a La Paz, que tem uma altitude de 3.640 metros acima do nível do mar. Então os times brasileiros, quando jogam lá, sofrem bastante, e eles usam muito essa questão da altitude a seu favor, né, para vencer os seus adversários, eles que estão mais acostumados, né? Os oitavos, ainda falando da campanha, tirou o Furacão, né? Surpreendeu, venceu o Furacão por 3-1 na casa deles, né? E mesmo perdendo por 2-0, foi para as penalidades e venceu. O que a gente já faz lembrar aqui, dá um destaque para o seu goleiro, que é o Carlos Lampe, né? Que é o goleiro da seleção. É um bom goleiro e pode assim ajudar muito a equipe
nesse sentido. No estádio aí que eles mandam seus jogos é o estádio Hernando Siles Stadium, para capacidade para 42 mil pessoas, tá? No campeonato nacional ele é o líder da sua chave, né? Tem 4 chaves, se eu não me engano, no campeonato boliviano, que é o grupo D, 14 gols já na competição. A logística para lá, e aí falando agora do ponto de vista do Flamengo, pode chegar a mais de 8 horas de viagem. Lembrando que a melhor campanha da equipe foi uma semifinal em 2014, e desde então eles tentam repetir esse feito. Então vamos aos critérios aqui do Bolívar. Campanha, vou colocar 3, né? Eles já chegaram em semifinal e tal, e foram muito bem ano passado, então por isso eu vou deixar 3. Tradição também já participaram 33, acho que essa é a 33ª, 34ª participação da equipe na Libertadores, tá? É o maior vencedor, inclusive, do campeonato boliviano, tá? Então, assim, na questão logística, eu vou colocar 2, lembrando que é do ponto de vista de quem vai enfrentá-los lá. Então, quem vai enfrentá-los lá vai ter muita dificuldade para chegar e tem a questão da altitude, então eu vou colocar 2. A questão do estádio eu vou colocar nota 3, porque é uma equipe que tem uma torcida grande no país. Em relação ao momento eu vou colocar 3, porque nós estamos só no início da temporada, está só começando o campeonato nacional, mas começou muito bem, né? Já tem 14 gols aí em 6 jogos, e é algo que vem numa crescente essa equipe boliviana. Passamos agora para o próximo aqui, galera, que é o Milionários da Colômbia, né? A equipe que sediada em Bogotá, né? Tá com o mesmo técnico desde 2020. O técnico é o Alberto Gameiro, mas que está balançando no cargo porque o momento da equipe não é muito bom, tá? Eles mandam seus jogos no estádio El Campín, né? O nome do estádio, que tem a capacidade para mais de 36 mil pessoas, tá? Tem uma altitude grande já em Bogotá, de 2.625, 2.630 metros acima do nível do mar. E isso vai ser um aliado dessa equipe colombiana, que não vive um bom momento. O Flamengo vai enfrentá-lo entre as 2 finais do Carioca, eu já falei aqui mais no início do vídeo. E isso pode ser até um fator positivo para eles. A já extinta Copa Merconorte foi o maior feito que eles já tiveram, tá? Mas ele foi o primeiro clube a disputar a Taça Libertadores. A campanha do nacional, né, como eu falei, o técnico está balançando, está apenas na 15ª posição, começou muito mal e já tem 6 derrotas, que significa 50% dos jogos que disputou. Então o técnico está balançando, pode ser que nem chegue a comandar a equipe na Libertadores, tá? A logística, em termos de distância, é a pior de todas. Do Rio para Bogotá aí, são mais de 8 mil quilômetros, tá? Uma viagem de mais de 8 horas e 45 minutos que a equipe rubro-negra vai ter que enfrentar para chegar em Bogotá. Então, na campanha do ano passado, né, foi eliminado na pré-Libertadores pelo Atlético Mineiro, se eu não me engano. Foi para a Sul-Americana não passou da fase de grupos. Então foi uma campanha ruim, ficou apenas em 3º lugar no grupo aí que tinha o América e Defensa e Justicia, né, o clube argentino. Bom, chegou já 3 vezes na semifinal da Libertadores. Lá na década de 60 e 70, era um outro formato, eram praticamente 5 jogos, você já era campeão. Mas a previsão que eu faço para a equipe, pelo momento e por tudo que a gente falou, é que ela fique em último do grupo, né? Talvez consiga aí brigar com o Palestino pela vaga para a Sul-Americana, mas tudo indica que não deve conseguir, tá? Então já tem cerca de 20 participações na competição, mais de 100 jogos, tá? E pelo que eu consegui aqui apurar, ela tem de 8 a 9 milhões de torcedores. Então é uma equipe aí até com bastante aficionados. A campanha eu vou colocar 3 porque eles já chegaram 3 vezes em semifinais, de acordo com o que eu consegui aqui apurar. A logística é péssima para o Flamengo, eu vou colocar 2 também, né? Lembrando que a logística é da perspectiva do adversário. A torcida eu vou colocar 3, né? O estádio eu vou colocar 2. É um estádio para 30 e poucos mil pessoas, deve ceder isso um pouco para os visitantes, então talvez não tenha aquele ambiente de caldeirão, não sei se eles vão estar nesse momento para encher o estádio com seus torcedores. E o momento da equipe vou colocar de 1 a 2, né? O destaque da equipe vou colocar o Leonardo Castro, que é o artilheiro da equipe no ano com 5 gols, e o maestro da equipe, que é o Daniel Ruiz, tá? Ficar de olho nesse jogador que pode dar aí problema para o Flamengo. Galera, vamos falar aqui agora sobre o Palestino, o último adversário aí do grupo, né? Veio do pote 4, a equipe chilena, que a gente conheceu que tem pouco tempo no Brasil, mas já tem mais de 100 anos de sua fundação. Né? Ela foi formada por um grupo de imigrantes em homenagem à cultura palestina, daí o nome e as cores, né?
no país do Chile, né, tem uma das maiores comunidades palestinos do mundo, né? Avalia-se de 350 a 500 mil refugiados palestinos, pessoas que seguem essa cultura. Eles unem muito essa questão do time de futebol com a cultura, com a representatividade de um povo. Isso é bem legal da história deles, né? E o Flamengo já enfrentou, inclusive, em 2 ocasiões pela Sul-Americana. E foi surpreendido em 2016, pasmem. O Flamengo foi eliminado dentro de Cariacica, né, no Espírito Santo, que era um lugar que o Flamengo mantinha aí um aproveitamento de 100%. E foi surpreendido lá numa partida onde deu tudo errado, jogou muito mal, com 2-1 e acabou sendo eliminado, se eu não me engano foi 2-1. Né? E aí o Flamengo foi zoado pra caramba, era uma fase que o Flamengo estava muito difícil ainda, né, de avançar, de evoluir. Mas logo na sequência o Flamengo pegou em 2017 de novo a equipe chilena na Sul-Americana. E aí deu 2 varadas, uma de 5-2 lá no Chile e outra de 5-0 aqui no Maracanã. Com isso cortou a graça dos torcedores rivais e dos próprios torcedores da equipe chilena. A equipe é sediada em Santiago, num bairro ali um pouco mais afastado, Patronato, se eu não me engano, em Santiago. Tem o estádio aí La Cisterna, como é conhecido, estádio municipal La Cisterna. A capacidade eu não consegui apurar muito bem, mas parece que é de 8 a 12 mil pessoas, é um estádio pequeno, né? Que não deve fazer muito aquele ambiente de caldeirão, para Libertadores faz falta. O técnico é o Pablo Sánchez, tá? E não tem altitude, pelo menos em relação aos seus outros 2 adversários, que o Flamengo é mais tranquilo. Quer dizer, que não é que não tenha, fica 570 metros acima do nível do mar. Não faz tanta diferença assim, não vai sentir nada nesse sentido. É uma viagem um pouco mais curta, um pouco mais de 4 horas e meia de viagem, 4 horas e 40 de viagem, até porque é uma distância de 3.700 do Rio para lá. Bom, o Palestino chegou nessa edição 2024 pela pré-Libertadores, conseguiu um resultado muito bom contra o Nacional do Paraguai, não é o Nacional do Uruguai, de 3-1 lá, mas perdeu em casa o jogo e só ganhou nos pênaltis, né? E aí a gente já faz o nosso primeiro destaque, que é o goleiro Rigomonti, que ajudou a equipe chilena a chegar na Libertadores. A equipe que nunca chegou na fase de mata-mata, tá? Então é uma equipe que tem pouca tradição na competição, né? E não deve avançar, não deve ir nesse grupo, não deve ir muito longe. Inclusive a minha previsão é que ela fique disputando ali a vaga da Sul-Americana com a equipe colombiana e talvez seja ela até quem passe e a equipe colombiana fique em 4º lugar. Beleza? Ela hoje está no 5º lugar do Campeonato Nacional. A equipe palestina começou bem a temporada, mas foram só 4 jogos, 2 vitórias, um empate, uma derrota. Ano passado caiu na fase de grupos da Sul-Americana. Ela estava no grupo H, só fez 8 pontos, ficou em 3º. Era o mesmo grupo que tinha Fortaleza e São Lourenço da Argentina. Tem como destaque aí o Joey Abrigo, que é um jogador que o Flamengo vai ter que ficar de olho, o Tite e companhia. E Gonzalo Sousa também são 2 jogadores que eu peguei aqui como abrir o olho, né? Essa equipe chilena já venceu o campeonato chileno pelo menos 2 vezes, é apenas a 7ª participação dela na Libertadores, ficou em 4º lugar e com a última vaga, né, no campeonato chileno do ano passado, por isso que foi disputar a pré-Libertadores. Então, com essas informações, vamos aos critérios do Palestino. Campanha apenas 1, porque é uma equipe que nunca avançou para as fases de mata-mata. A logística eu botei 4, lembrando que é do ponto de vista do adversário. Então é bem tranquilo a logística, eu botei quase 5, né? Acho que 5 seria enfrentar um adversário brasileiro aqui do Rio, São Paulo, que é do lado. A torcida eu coloquei 1, porque eu não consegui achar a quantidade de torcedores da equipe palestina, mas pelo número da quantidade, né, que existe, né, de palestinos no Chile, ainda que sejam todos torcedores, não chega nem a 500 mil. Então acredito que seja uma torcida pequena, pelo menos dentro do Chile. Em relação ao estádio, eu coloquei como estádio pequeno de 1 a 2 essa nota. E o momento eu coloquei 2 a 3, porque nós estamos começando, está em 5º no campeonato, já conseguiu vencer 2, empatar 1. É uma equipe que ainda está se desenvolvendo no ano, vou botar de 2 a 3. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que o vídeo ficou um pouco extenso. Obrigado a você que ficou até aqui. São informações importantes dos nossos adversários. Eu quis tentar deixar aqui didático, informativo, analítico, para que vocês aí conheçam melhor um pouco desses adversários. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Valeu!